Você já sentiu que o chão sob seus pés não é tão sólido quanto parece? Enquanto você assiste a este vídeo, a nossa galáxia está vibrando, sofrendo deformações que a ciência oficial mal consegue explicar. Esqueça as histórias de planetas fantasmas ou invasões iminentes. A verdade que os dados brutos do James Webb e do satélite Gaia acabam de revelar é muito mais perturbadora. O universo que conhecíamos está quebrando, e o que está surgindo no lugar dele desafia a própria lógica da criação. Hoje, nós vamos cruzar a fronteira entre o clique fácil e a realidade nua do cosmos. Seja muito bem-vindo. Se você busca respostas que não subestimam a sua inteligência e quer entender o que realmente está mudando no nosso quintal espacial, você está no lugar certo. Antes de mergulharmos no abismo dos dados que estão reescrevendo a física, eu convido você a se inscrever e ativar as notificações. Aqui, o nosso compromisso é com o fato, com a ciência pura e com o mistério real que a maioria prefere ignorar. Deixe seu like para que esta mensagem de integridade científica alcance mais mentes curiosas como a sua. Em um mar de informações distorcidas e narrativas que buscam apenas o impacto imediato, é necessário olhar para o que os dados brutos realmente nos dizem, desde as profundezas do tempo até o que acontece agora, no nosso endereço no universo. Sem exageros, sem promessas de civilizações detectadas em cada estrela, resta a imensidão do que ainda não compreendemos. Existe um ruído incessante, alimentado por canais de massa e estratégias de clickbait, tentando convencer o mundo de que o Big Bang foi cancelado ou que o James Webb encontrou paredes físicas no fim do tempo. São construções criadas para o algoritmo, para capturar o medo e a curiosidade superficial, e não para o verdadeiro conhecimento. A verdade é muito mais intrigante do que uma distorção bem editada. O que a tecnologia atual está fazendo não é apagar o passado, mas nos mostrar que nossa régua para medir o universo está quebrada. Enquanto vozes sensacionalistas tentam vender o fim de uma era científica, a realidade nos entrega o que os especialistas chamam de crise da infância galáctica. Objetos como a galáxia Jades GS Z13-0 já brilhavam intensamente quando o universo tinha apenas 320 milhões de anos. Para a física tradicional, isso é o equivalente a encontrar um arranha-céu totalmente construído em um canteiro de obras de apenas um agar. O problema não é o início do tempo, mas a assustadora eficiência com que a natureza moldou o cosmos. Muitas vezes, miniaturas enganosas e imagens manipuladas sugerem luzes artificiais em exoplanetas, mas a verdade técnica é muito mais profunda e solitária. Através da espectroscopia de transmissão, o James Webb não tira uma fotografia direta. Ele lê a assinatura da luz que atravessa a atmosfera de mundos distantes. No sistema TRAPPIST-1, descobriu-se que o planeta B é um deserto de rocha nua sem atmosfera. Isso não representa um fracasso na busca por vida. É a primeira vez que a humanidade possui instrumentos precisos o suficiente para confirmar o vazio absoluto a 40 anos-luz de distância. Medir o nada com precisão cirúrgica traz um tipo de calafrio que nenhuma ficção consegue replicar. A ciência contemporânea confirma uma discrepância profunda chamada tensão de Hubble. O universo está expandindo a 73 km por megaparsec, segundo as lentes mais modernas, mas os vestígios do fundo cósmico de micro-ondas insistem que esse número deveria ser 67. Existe uma força invisível, algo que as teorias começam a chamar de energia escura precoce, empurrando a realidade de uma forma que desafia os maiores gênios da nossa espécie. Mas o mistério não habita apenas as fronteiras do tempo. No nosso próprio quintal cósmico, na Via Láctea que nos abriga, a história se torna pessoal e urgente. Existe uma percepção superficial de que o sistema solar é uma bolha isolada e imutável, mas a ciência revela uma realidade dinâmica e, por vezes, perturbadora. O que os telescópios de mapeamento orbital estão mostrando não é um mapa estático, mas uma galáxia que está vibrando e sofrendo deformações que a física ainda luta para mapear com precisão. A Via Láctea não é um disco perfeito,
Ela possui uma dobra ou uma ondulação massiva que está girando em torno do centro galáctico. Recentemente, detectou-se que essa precessão é muito mais rápida do que as teorias de gravidade padrão sugeriam. Isso significa que forças invisíveis, possivelmente ligadas à distribuição de matéria escura no halo da galáxia, estão puxando o nosso quintal cósmico de formas que não prevíamos. O Sol não é uma estrela solitária e calma em um vazio inerte. A verdade técnica aponta para a existência de correntes estelares, rios de estrelas de galáxias canibalizadas que estão cruzando o nosso caminho agora. Foram detectadas assinaturas térmicas em regiões vizinhas que sugerem que o nosso sistema solar está atravessando uma nuvem de gás interestelar muito mais densa do que se pensava, o que pode alterar a forma como a heliosfera nos protege da radiação cósmica nos próximos milênios. Isso não é um roteiro de ficção, é a medição precisa da nossa jornada através do meio interestelar. No coração da nossa galáxia, o buraco negro Sagitário A apresentou lampejos de atividade que desafiam o repouso esperado. Não se trata de uma ameaça de sucção catastrófica, mas de uma fome inexplicável que está ejetando jatos de plasma em velocidades próximas à da luz, afetando a bolha de radiação que envolve toda a estrutura galáctica. Para aprofundar essa compreensão, é necessário recorrer à arqueologia galáctica. Enquanto o entretenimento de massa foca em anomalias visuais sem base fática, cientistas reais descobriram que a Via Láctea é uma sobrevivente de colisões monumentais. A estrutura que vemos hoje foi moldada há cerca de 10 bilhões de anos, quando uma galáxia menor, chamada Gaia Enceladus, colidiu frontalmente com a nossa. O resultado disso não foi apenas destruição, mas a criação das estrelas que hoje compõem o halo galáctico. Ao observar a metalicidade dessas estrelas antigas, descobriu-se que o DNA químico de nossa vizinhança é muito mais exótico do que se supunha. Existem estrelas cruzando o nosso caminho agora que não nasceram aqui. São estrangeiras cósmicas, movendo-se em órbitas retrógradas que desafiam a rotação harmônica do restante da galáxia. Algo também está mudando no meio interestelar local. O sistema solar está saindo de uma região chamada nuvem interestelar local e entrando em uma nova zona de densidade plasmática. Isso altera o vento de partículas que atinge o nosso escudo magnético. Embora dados assim sejam distorcidos por canais que vivem de criar pânico para falar em anomalias iminentes, a verdade científica é que testemunhamos uma transição natural que ocorre a cada 1.000.000 de anos. A precisão dos sensores infravermelhos permitiu mapear a poeira entre nós e as estrelas vizinhas com uma clareza sem precedentes, revelando filamentos magnéticos que conectam o Sol a sistemas como Alpha Centauri. Esses filamentos funcionam como autoestradas para partículas de alta energia, e entendê-los é crucial para qualquer pretensão de expansão futura. Outro ponto fundamental de contraponto às informações superficiais e ao clickbait é a questão dos buracos negros errantes. Recentemente, a detecção de uma lente gravitacional em uma região considerada vazia da Via Láctea sugeriu a presença de um buraco negro de massa estelar viajando sozinho pelo espaço. Narrativas de medo costumam usar esses dados para sugerir ameaças invisíveis devorando o sistema. A realidade é que esses objetos são relíquias raras, movendo-se a velocidades tão altas que a probabilidade de um encontro próximo é matematicamente desprezível. O valor real dessa descoberta é entender como as supernovas ejetam esses núcleos densos, um processo que ensina sobre a mecânica final da morte das estrelas. Vivemos dentro de uma cavidade de gás quente e baixa densidade, com cerca de 1.000 anos-luz de largura, chamada bolha local. Ela foi esculpida por uma série de explosões de supernovas nos últimos 20 milhões de anos. Atualmente, mapeia-se a borda dessa bolha, onde o gás frio está sendo comprimido para formar novas estrelas. Somos, literalmente, os habitantes de uma cicatriz cósmica. Essa perspectiva muda tudo. Não somos um ponto aleatório em um vazio eterno, mas ocupantes de uma estrutura moldada pela morte e pelo renascimento de gerações anteriores de estrelas.
Essa história completa revela que o equilíbrio que permite a nossa vida é fruto de uma coreografia gravitacional extremamente complexa. Confirmou-se que estrelas vizinhas, como a anã vermelha Scouse, cruzaram a periferia do nosso sistema no passado recente e deixaram marcas gravitacionais que ainda estão sendo calculadas através de perturbações na nuvem de Oort. Enquanto narrativas externas entregam certezas vazias sobre planetas secretos escondidos, a verdade técnica mostra que o universo é um sistema aberto, onde o que acontece há milhares de anos-luz tem ecos na estabilidade do nosso céu. Aprofundando ainda mais na mecânica do invisível, devemos encarar a matéria escura não como um conceito abstrato, mas como o esqueleto real da nossa galáxia. Dados recentes sugerem que existem subhalos de matéria escura passando através do disco da Via Láctea agora mesmo. Esses encontros não causam explosões, mas geram ondulações gravitacionais que podem ser a causa real da dobra que observamos no disco galáctico. É uma interação silenciosa e colossal, que ocorre em uma escala de tempo que a mente humana mal consegue processar. Enquanto canais superficiais buscam fantasmas em borrões de fotos, a astrofísica real encontra fantasmas reais na aceleração das estrelas, que não deveriam se mover tão rápido. Além disso, a química do nosso sistema está nos contando uma história de herança estelar. O James Webb começou a mapear a composição dos isótopos em nuvens de formação estelar próximas. E o que encontramos é que a receita para criar um sistema solar como o nosso exige condições de extrema raridade. Não é apenas sobre ter uma estrela e planetas. É sobre o momento exato em que uma supernova vizinha enriqueceu nosso berçário com elementos pesados. Somos o resultado de uma carambola cósmica de precisão infinita. Essa consciência retira o brilho das teorias conspiratórias baratas e a substitui por um senso de maravilhamento que é, simultaneamente, humilhante e inspirador. Não é necessário recorrer a mentiras para sentir o peso do universo. A tecnologia atual funciona como um espelho da nossa própria ignorância. Cada dado processado nos lembra que somos poeira estelar tentando decifrar um código que talvez nem tenha sido escrito para nós. É nessa fronteira entre o que sabemos e o que os dados provam que não sabemos que a verdadeira jornada começa. Abandonar o sensacionalismo não é apenas uma escolha de integridade, é uma necessidade para quem deseja realmente sentir a escala do universo. A realidade nos diz que vivemos um momento único, onde a capacidade de enxergar longe nos fez encontrar os limites da nossa própria lógica. A história real do cosmos e da nossa galáxia é o ponto exato onde as equações param de funcionar e o mistério começa. A verdade técnica nos oferece o privilégio de testemunhar o momento em que a física precisa ser reescrita. O cosmos não precisa de filtros para ser belo e complexo. A solidão de um planeta rochoso sem ar, a dobra inexplicável no disco da Via Láctea ou a velocidade com que as primeiras estrelas se uniram para formar galáxias gigantescas são fatos que carregam um peso existencial que nenhum entretenimento rápido consegue traduzir. Se as galáxias Matusalém desafiam a cronologia da criação e se o espaço se expande em ritmos conflitantes, a única postura honesta é a admiração diante da evidência. A realidade não é um conteúdo de consumo rápido, é uma sinfonia complexa de dados frios que, quando compreendidos, aquecem a curiosidade humana de uma forma que nenhuma ficção conseguiria. Estamos diante do desconhecido e finalmente temos os olhos certos para ver que não entendemos quase nada. Ao contrário dos canais que prometem revelações bombásticas a cada ciclo de 24 horas. A ciência real nos ensina a paciência de observar o invisível. No final, o que resta, quando as distorções são removidas, é um universo que não precisa de ajuda para ser extraordinário. A busca pela verdade, por mais complexa e silenciosa que seja, é o único destino que vale a pena perseguir. Somos observadores de uma sinfonia que começou há 13 bilhões de anos e que continua a vibrar em cada átomo do nosso próprio quintal. A integridade desta busca é o que nos define como espécie. Enquanto outros buscam o grito, nós buscamos a frequência correta.
Muitos tentam convencer você de que o James Webb trouxe respostas definitivas ou que as leis da física foram simplesmente descartadas. Essa é a narrativa fácil, o caminho comum de quem busca o engajamento através do caos e de notícias falsas. Mas a persuasão factual nos ensina que a verdade é muito mais sofisticada. A ciência não está sendo destruída, ela está sendo forçada a evoluir diante de fatos que não deveriam existir, mas que estão lá registrados em luz infravermelha. A verdadeira curiosidade nasce quando percebemos que o universo não está seguindo o nosso roteiro matemático. E é aqui que as controvérsias começam a surgir, expondo as rachaduras no nosso entendimento sobre o tempo e a matéria. Historicamente, sempre acreditamos que o cosmos era um sistema de crescimento lento e gradual. A teoria padrão, o chamado modelo Lambda-CDM, nos dizia que, após o Big Bang, o universo levou centenas de milhões de anos para resfriar, aglutinar gás e, finalmente, acender as primeiras estrelas. O roteiro era claro. Primeiro o caos, depois as estrelas solitárias de população 3 e, muito tempo depois, as galáxias organizadas. Mas o que o James Webb revelou ao perfurar a escuridão do tempo profundo foi o que os astrofísicos agora chamam de problema das galáxias impossíveis. Encontramos sistemas massivos que já possuíam bilhões de estrelas quando o universo era um recém-nascido. Aqui entra a verdadeira persuasão e a especulação científica válida. Porque isso é mais fascinante do que as mentiras sobre alienígenas. Porque isso aponta para uma falha na nossa compreensão sobre a matéria escura. Existe hoje uma controvérsia crescente sobre a teoria Monde. Enquanto o mainstream insiste na existência de uma partícula de matéria escura que ainda não detectamos, o Webb trouxe dados que dão fôlego aos defensores da Monde. Quando vozes superficiais falam em luzes de cidades em outros planetas, elas ignoram o mistério fático que realmente importa, a tensão de Hubble. Esta é, talvez, a maior controvérsia da astronomia contemporânea. O Webb confirmou que a expansão do universo é inconsistente. A realidade não precisa de adornos. A dobra na nossa galáxia, a tensão na velocidade da expansão e as galáxias que nasceram prontas são os pilares de uma nova era. Uma era onde o conhecimento se posiciona como o guia para quem não quer apenas ser entretido com mentiras clickbait, mas quer ser transformado pelo peso da verdade. Enquanto o ruído digital se perde em adivinhações, a ciência de abril de 2026 fala através de fótons capturados no ponto Lagrange 2. Para entender o que realmente mudou no último ciclo de observações do James Webb, precisamos descer até a linguagem matemática que não aceita distorções. O impacto mais profundo envolve a confirmação estatística da tensão de Hubble com confiança de 5 sigmas. A constante não é constante. Astrônomos buscam há décadas as estrelas de população 3, mas análises recentes mostram que o universo já nasceu quimicamente maduro. Voltando ao nosso quintal, a missão Gaia revelou a deformação real da Via Láctea. Por fim, detectamos sementes de buracos negros que desafiam a formação estelar tradicional. O universo não respeita nossa paciência. Ele é mais rápido, mais complexo e mais violento do que imaginávamos. O que acabamos de ver não são apenas números em uma planilha. São as digitais da própria criação sendo reveladas diante de nossos olhos. Mas a pergunta que fica é, diante de uma galáxia que vibra e de um tempo que se expande de forma inexplicável, como você enxerga o nosso papel nesse cenário? Somos apenas poeira ao vento ou os narradores dessa sinfonia cósmica? Quero ler a sua teoria nos comentários. Muito obrigado por acompanhar esta jornada. O mistério continua. Nos vemos no próximo horizonte.